Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no ar com Elas é Assim. E eu já quero começar aqui agradecendo uma das nossas patrocinadoras aqui. A nossa convidada de hoje vai ganhar um mimo tão cheiroso, gente. Gira Girassol, sempre aqui nos bastidores com a gente. Obrigada, Mi. Tudo bem, Dani, com você? Tudo bem, e você? Tudo bem também. E Sempre aí? tudo muito cheiroso com a Muito, Gira não é? Girassol, um E o capricho? presente, um acalanto. E ela faz marketing olfativo para sua empresa. Sigam a Michele. Hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente não sabe onde começar, sente ali muita dor na perna pesada, cansaço, tem os vasinhos ali que incomoda até a parte estética da mulherada, as vaidosas de plantão. Então a gente vai receber aqui uma doutora maravilhosa, expert nessa parte de lipedema, vasinhos, varizes, a doutora Bárbara Saraiva, é cirurgiã vascular. Seja bem-vinda, doutora Bárbara. Obrigada, agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Ai, que bom, Bárbara. Vamos lá, doutora. Vamos começar falando um pouquinho de medicina? Certo. Fala um pouquinho como que foi aí a sua trajetória. Como que é a Bárbara antes da medicina? Antes da medicina, eu sou natural de Santos, eu nasci em Santos, São Paulo. Mudei para o Paraná com 6 anos, interior do Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Fiz todo o ensino médio lá. Então, prestei vestibular e passei em Curitiba. Fiz a faculdade na Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná. Me formei em 2016 e prestei residência aqui para São Paulo. Iniciei a primeira residência de cirurgia geral na Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp, em 2017. Foram 2 anos de cirurgia geral. Depois foram mais 2 anos de cirurgia vascular e mais 1 ano de residência em Doppler vascular. Tanto a vascular quanto o Doppler eu fiz na Faculdade de Medicina do ABC. Falamos um pouquinho do CNPJ. Agora, quem que é a Bárbara? Quem que é o CPF da Bárbara? Certo. A Bárbara é esposa do Bruno e mãe de pet do Donatello, que é um vira-lata fiapinho de manga, que eu adotei com 3 meses e é nosso grude. Além disso, eu amo dançar, amo viajar, amo aproveitar com meu marido, sair para jantar. E ela é apaixonada pelo Donatello mesmo, gente, porque ela teve um negócio na internet, né? Tem o Instagram dele, Tem o inclusive. Instagram dele. já quero seguir. Olha, É Donatello, Ela se- underline Dodô. ela se É o neném. emociona, gente, ao falar do Donatello. Eu não aguento. Que linda! Hoje você ensinar os médicos, você ensina nessa parte de residência. Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu sou preceptora da residência de Doppler desde que eu finalizei a residência. Então, é um prazer ensinar o exame, ver a evolução dos residentes. É um prazer para mim. Muito bom passar todo esse conhecimento e É bagagem. muito bom. Ô, doutora, e você escolheu essa especialidade que cuida de mulheres, né? E como nasceu esse interesse? Nasceu ainda na faculdade, porque meu pai foi submetido a uma cirurgia vascular grave, assim. Ele teve um aneurisma de artéria poplítea e fez uma cirurgia grande. Aí, desde então, eu comecei a estudar sobre isso, me interessar. Tanto é que o trabalho de conclusão de curso da faculdade foi em vascular. Eu fiz sobre varizes, então eu já me interessava nisso. Mas foi na residência de cirurgia geral que eu me interessei e vi que a versatilidade da especialidade e me apaixonei. E a gente vê muitos casos de pessoas que vêm aqui no podcast tratando de uma dor da família, uma dor pessoal, e isso vira, assim, o amor na profissão. Exatamente, foi isso mesmo. Muito legal. E, doutor, então aqui a mulherada tá assistindo, os homens também, mas eles se veem nesse sentido aí, com dor, com varizes. Como que é a sua consulta assim que eles te procuram? Então, a minha consulta tem uma duração de 1 hora. Nela, primeiro, eu avalio as queixas do paciente, eu entendo todo o histórico, eu vejo como é a rotina do paciente, porque também às vezes tem alguns ajustes na rotina que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade de vida. Eu faço um exame físico completo, uso o fleboscópio, que é uma luz vermelha que a gente avalia os vasos mais profundos, e também faço o Doppler vascular já na consulta. O Doppler orienta a gente no tratamento, então ele é fundamental
para a gente decidir qual o melhor tratamento para aquele paciente. Então, o tratamento é totalmente personalizado para aquela pessoa. E você já tem, então, esse material de Doppler para fazer tudo na consulta. Faço. Isso tudo tem no consultório. Que legal. E você atende, o seu público é basicamente, assim, mulheres de 35 a 65 anos? É basicamente isso. Tem homens, mas a grande maioria que busca são mulheres. É por conta de vaidade? É por conta de dor? Qual que é, assim, a maior queixa das mulheres que te procuram? Tem um mix. Tem algumas pacientes que têm a questão estética muito importante, mas muitas delas têm tanto sintomas de perna pesada e cansada, quanto incômodo estético. Não conseguem usar short, saia, tem dificuldade para ir na praia. Tem de tudo um pouco mesmo. Eu até tô aqui lendo um pouquinho, porque existe um mito, né, que varizes só dá em mulher, né? Conta um pouquinho pra gente, doutora. É verdade, não é? Você atende homem e mulher? Não necessariamente. O principal fator de risco é a genética, mas tem também a questão hormonal, que é muito forte na mulher, né? A mulher passa pela gestação, tem a menopausa, tem o uso de anticoncepcional, que tudo isso pode piorar as varizes e vasinhos. Mas isso não deixa de acontecer nos homens também, porque pode ficar muito tempo em pé ou sentado na mesma posição, e tem alguém na família que tem varizes e eles desenvolvem. Só que os homens costumam procurar mais tarde, então a maioria dos casos já chega para indicação cirúrgica mesmo. O meu marido, ele a vida toda trabalhou em pé Sim. e ele tem uns vasinhos. Aí eu falo pra ele, daqui a pouco vai ter que operar. É isso que eu ia vão falar. deixando. Além da genética, o estilo de vida. Também. Talvez o estilo exercício físico ou trabalhar muito tempo em pé. é mais permanecer muito tempo na mesma posição. Tá. Pode ser sentado ou em pé, isso dificulta o retorno do sangue para o coração. Fazer atividade física, não. A atividade física é muito benéfica. Então, o que eu oriento meus pacientes é sempre fortalecer a panturrilha. Porque não sei se vocês já ouviram falar que a panturrilha é o segundo coração. Já. Porque a musculatura contrai e isso favorece com que o sangue suba em direção ao coração. Não fica preso lá nas pernas. Eu já ouvi falar, mas não sabia. Então eu vou viver até 200, gente, que eu tenho uma panturrilha. A gente não para, né? A panturrilha É trabalha pra lá e pra cá. Mas é genética, sabia? Ah, é é? da parte genética da família do meu pai. Que legal. Que maravilha. Eu tô bem, então. Tá bem, doutora. tá bem. Doutora, agora fala pra gente assim, ó. As pessoas estão ali com alguns sintomas que estão considerando normais, mas já é hora de procurar o especialista, como pernas cansadas, o inchaço no final do dia, cãibra, sensação de peso. O que não pode normalizar, que precisa o quanto antes procurar, para de repente o tratamento não precisar virar uma cirurgia, procurar de forma precoce. Sim. Sentir dor nas pernas, no geral, não é normal. Então, começou a sentir esse cansaço, esse peso que piora ao longo do dia, já é bom procurar uma avaliação, que na avaliação eu consigo ver se tem necessidade de fazer algum tratamento ou não. Às vezes, a gente só faz o tratamento clínico, faz uma orientação de uso de meia elástica e não necessita de cirurgia ou outro procedimento. Mas sentiu algum sintoma desses, é bom buscar ajuda. E quanto mais cedo, melhor, né, doutora? Porque o tratamento é menos invasivo. Tá. Tá? Fala um pouquinho do tratamento, então, antes de ir para a cirurgia, para a gente Certo. saber e a pessoa se identificar e falar, poxa, eu já preciso ir atrás. Existem diversos tratamentos. Depende muito do tamanho do vaso. Eu faço no Doppler também se tem doença na safena ou não. Quando existem só esses vasinhos fininhos, uma ótima opção é fazer o laser transdérmico, que a gente associa com a escleroterapia, que é a famosa aplicação. Isso é tudo feito no consultório, tá? Não tem necessidade de repouso, nada disso. Vida normal após o procedimento. Outra opção também tem escleroterapia com espuma, mas ela tem seus prós e contras, em alguns casos pode aumentar o risco de mancha, tá? Mas também é um procedimento minimamente invasivo e feito todo no consultório. E aí você também indica essa mudança de estilo de vida pós-tratamento, porque tem o fator genético, né, que pesa, mas também a mudança de estilo de vida. Com certeza, é fundamental praticar atividade física, evitar ficar longos períodos na mesma posição. Na medida do possível, no trabalho, eu oriento fazer caminhadas a cada 2 horas, ou pelo menos fazer esse movimento com o tornozelo, para não ficar parado o sangue ali no pé. Agora, doutora, vamos lá. O mito ou verdade? Me responde assim. Certo. Varizes só aparece para quem é idoso? Não é mito. É mito. Não necessariamente. Já tratei vários jovens
E, assim, principalmente por causa da questão genética. Quem tem um fator genético importante, tem a mãe, tem o pai na família, que tem varizes, às vezes aparece com 20, 30 anos, tá? E se não dói, não precisa tratar? Não necessariamente. Então, por isso que é fundamental a avaliação em consulta, realizar o Doppler vascular. De acordo com o Doppler e o exame físico, a gente indica o tratamento. Ó, agora essa daqui é boa. Eu acho que um monte de gente faz. É. Pomada, resolve. Não. Os cremes para as varizes podem aliviar os sintomas, aquele peso, cansaço, queimação, mas eles não tratam as varizes em si. O Tem tratamento... mais uma questão, meias de compressão. O que elas eliminam as varizes? Não, as meias de compressão não tratam as varizes. Elas aliviam muitos sintomas. Aliviam o peso, o cansaço, a queimação, o inchaço. Além disso, depois da cirurgia, a gente orienta o paciente a usar por certo período. Então, ela não trata, mas é fundamental no tratamento. Você sabe que eu lembro na minha infância, a minha mãe usava muito meia de Meia de compressão, compressão. porque ela tem varizes. Então ela usava direto. Eu lembro ela colocando. Ai, que bom. E agora para as gravidinhas. Certo. Fala que elas é bom, piora, melhora? Na gestação, o que acontece? Tem o fator hormonal da mulher, né, que aumenta principalmente a progesterona, e com o passar da gestação, o útero aumentando, isso dificulta o retorno do sangue para o coração. Então, pode piorar o inchaço, pode piorar as varizes. O que a gente faz? A gente não realiza tratamento durante a gestação, tanto pelo risco de trombose, quanto pelo risco de mancha após o procedimento, mas a gente orienta o uso de meia de compressão. Mas isso precisa ser com avaliação médica, porque cada caso a gente orienta um tipo de meia, um tipo de compressão. Nada como especialista. Agora, falando em tecnologia e modernidade, hoje existem outros tipos de tratamentos bem mais modernos. Então, conta um pouquinho pra gente dos tratamentos, dos tipos de tratamento para cada ocasião. Certo. Para os vasinhos fininhos, a opção é o laser transdérmico associado à escleroterapia, que é a famosa aplicação. Pode ser utilizada também a escleroterapia com espuma, que a gente mistura um líquido com o ar, forma uma espuma como se fosse espuma de barbear e trata os vasinhos. Mas essa espuma também pode ser utilizada em varizes mais grossas, tá? Mas eu prefiro usar nos pacientes que não têm condição de fazer cirurgia por problemas cardiológicos, entre outros. Tem a opção da microcirurgia de varizes também, que é para varizes mais grossas, em pacientes que não têm doença na safena. A gente faz o Doppler, tudo normal na safena, então a gente pode fazer a microcirurgia. Outra opção, quando tem doença na safena ou varizes grossas, é o endolaser, que é um fiozinho que a gente passa por dentro da veia e queima ela de dentro para fora. Também com excelente resultado, uma recuperação rápida. O endolaser, ele é feito em hospital, doutora? Eu faço no hospital, tá? Pela segurança do paciente. Então, tem um anestesista lá acompanhando e a gente faz o tratamento com tranquilidade. E o laser, ele diminui bastante nas sessões? O laser transdérmico? Uhum. O laser transdérmico, se feito associado à escleroterapia, a gente faz menos sessões do que fazer só a escleroterapia, a aplicação convencional. Então, são menos visitas ao consultório. Então, voltando aqui, que a gente já falou um pouquinho atrás, mas fazendo o tratamento, para quem ficar preocupado na rotina, não precisa de repouso, doutora? Não, zero repouso. Imediato. Pelo contrário, eu oriento caminhar até a cirurgia. No dia da cirurgia, eu falo para o paciente, você tem que caminhar, porque o repouso aumenta a chance de trombose. E sabe o que é legal falar também? Nada como especialista, muitas vezes aquela pessoa precisa fazer o tratamento ou a cirurgia, enfim, e eu não tenho tempo de fazer um exercício físico. Tem coisa que ela consegue resolver ali no próprio trabalho, na própria casa, né, doutora? Sim, é essencial mesmo. Você instrui toda essa Eu parte. oriento também. Oriento exercício físico, mas aí tudo controlado. Em alguns casos já em 7 dias, 10 dias, já pode fazer atividade física. E essa espuma, doutora, quando que ela é indicada? A espuma é muito versátil, então ela existe várias graduações. E de acordo com o tipo de vaso, a gente utiliza uma graduação. Ela pode ser utilizada nos vasinhos fininhos, que são mais resistentes ao tratamento com laser e aplicação, escleroterapia, ou nas varizes mais grossas, até na safena. E doutora, em se tratando de vasinhos menores, varizes maiores, safena doente,
Quando que é indicado a cirurgia? Então, a cirurgia eu avalio inicialmente no exame físico, aqueles vasos mais calibrosos, aquelas veias bem dilatadas, tortuosas, parece uma cobrinha, já tem indicação de cirurgia. No Doppler, eu avalio se tem ou não a necessidade de tratar a safena associado, tá? E o endolaser, Uhum. ele revolucionou o tratamento? Com certeza. A recuperação com endolaser é muito mais rápida do que aquela cirurgia tradicional de tirar a safena. Porque antes a gente fazia um cortezinho na virilha, um corte no pé e retirava a safena, arrancava mesmo. Agora não, a gente cauteriza de dentro para fora e a recuperação é muito mais rápida. E falando na prática, assim, a pessoa vai ter que fazer a cirurgia. Como que é feita essa rotina do dia? Ela recebe alta? Como que é esse procedimento, doutora? Certo. Eu costumo fazer a cirurgia de manhã, pela manhã. Então, paciente interna cedo, faz a cirurgia dura em torno de 2 horas, 2 horas e meia, e vai embora no mesmo dia, no final do dia, e vai para casa e termina a recuperação em casa. Então, não tem necessidade de longos períodos de internação. Então, agora vamos falar de um assunto que eu acho que a mulherada ama falar, que é lipedema. Nos últimos anos, a gente tem ouvido muito, né, a respeito. E, afinal, doutor, o que que é o lipedema e qual que é como que você faz esse diagnóstico? Certo. O lipedema é uma doença do tecido gorduroso, é uma inflamação da gordura. Não é uma gordura normal, igual aquela gordura de celulite. É uma gordura mais inflamada. A gente observa na mulher para o diagnóstico é basicamente clínico. Tem uma desproporção do tronco em relação às pernas. As pernas são maiores do que o tronco. Em alguns casos, pega o braço também. Outra questão, relatam muita dor, muita sensibilidade ao toque, na coxa, na perna, e hematomas, muitos roxos que formam do nada, sem a paciente ter batido. E é muito frequente ter história na família de mãe, vó, tia, que também tem esse padrão de perna. E a paciente relata que tem muita dificuldade de perder perna, emagrece o corpo, mas não emagrece a perna. E não tem nada a ver com celulite, né, doutora? Que Não. é legal falar, né? A celulite é mais uma questão realmente estética. Já o lipedema, a paciente tem dor, tem sintoma, é uma gordura inflamada. Tá. E tem tratamento? Tem. Tem tratamento. O tratamento é basicamente clínico, principalmente na fase inicial. Em alguns casos extremos, após o tratamento clínico, tem necessidade de cirurgia, mas aí a cirurgia é feita com cirurgião plástico. E como diferenciar o lipedema de obesidade? A obesidade é muito associada ao lipedema também, mas obesidade, a paciente é proporcional, então engorda tanto o tronco quanto as pernas. Já o lipedema não, você observa a paciente fininha no tronco e tem as pernas mais grossas. E a senhora acabou de falar, né, que é dor ao toque, Uhum. hematomas frequentes, isso é comum no lipedema, né? Faz parte do diagnóstico. Tá. E é basicamente em consultório mesmo, em consulta, porque existem, igual a gente tá falando, aquela mulher que tem o corpo ali magrinho, mas o lipedema, mesmo se ela, de repente, praticar atividade e emagrecer, a doença continua. Continua, necessita de todo esse acompanhamento, porque não é só fazer atividade física, tem uma dieta própria, uma dieta anti-inflamatória, para reduzir essa inflamação. Orientamos a realizar também drenagem linfática, uso de meias de compressão, entre outros. E quais são esses tratamentos, doutora, disponível hoje? O tratamento é multidisciplinar, então envolve acompanhamento com nutricionista, que faz essa dieta anti-inflamatória. Eu encaminho também para fisioterapeuta para realizar a drenagem linfática. Com o passar do tempo, também acontece lesões no joelho da mulher com lipedema pela sobrecarga, então é fundamental esse acompanhamento com a fisioterapeuta. E o uso de meias de compressão, um acompanhamento vascular, porque é muito frequente a associação com varizes e vasinhos. Então, reduzindo essa inflamação, a gente também trata essas varizes. Então, muitas vezes dá para ser acompanhado só clinicamente e não precisar de uma cirurgia. Exatamente. Doutor, e como que é feito o exame para ver esse grau de gordura? Eu realizo na consulta o ultrassom, que a gente faz as medidas do subcutâneo para avaliar se tem realmente o diagnóstico de lipedema. Junto com esses sintomas, a gente consegue fechar o diagnóstico. Além disso, no ultrassom, a gente consegue avaliar o grau de inflamação e eu faço esse acompanhamento da paciente. À medida que for tratando, com a nutricionista, com a fisio, eu faço esse controle com o ultrassom também.
Maravilha. E existe, você acabou de falar desse conjunto que é, né, a nutricionista, a atividade física, né? Então, assim, é muito importante a avaliação, né, doutora? Isso, é Cada um importante. tem uma avaliação, né? E o tratamento orientado por profissionais especializados Tá. também. E existe alguma idade ideal para tratar varizes ou não? Nós falamos um pouquinho de genética, às vezes uma pessoa muito jovem. Existe uma idade, doutora? Não, não existe idade ideal. A gente avalia na consulta os sintomas do paciente, o tipo de varizes ou vasinhos, e de acordo com essa avaliação em consulta, a gente consegue determinar se há necessidade ou não. Já tratei pacientes de 20, 30 anos, de 80, então varia muito, tá? E, por exemplo, doutora, eu fui, fiz o tratamento, fiquei boa, aí depois de um tempo volta. Não é que volta, na verdade, nascem outras, porque o fator genético é o mais forte. Então, não tem como a gente escapar, infelizmente. Com o passar do tempo, podem nascer novas varizes. Por isso, é fundamental o acompanhamento, pelo menos anual, das pacientes que terminaram o tratamento. Tá, e aquela pessoa que está nos assistindo está preocupada porque a família tá cheia de varizes e vasinhos. Existe uma prevenção? O acompanhamento médico. Então, você notou aqueles vasinhos aparecendo, ou já tá com a perna cansada, inchada, já é hora de passar em consulta. Não necessariamente vai ser tratado, mas necessita de um acompanhamento. Doutora, e você acha que as mulheres, elas vão deixando pro último? As mulheres até que não, mas os homens eu percebo isso. As mulheres geralmente, apareceu um vasinho Estética, fininho, né? já buscam ajuda. Já os homens não. Esperam ou ter sintomas, ou aparecem varizes mais grossas. Os homens geralmente não procuram tão cedo. E também falando nos dias de hoje, a mulher vaidosa, tendo recurso próprio, elas vão procurar. Com certeza. É isso mesmo. Doutora, agora a título de curiosidade, existe alguma história de alguma paciente que teve ali um caso de sucesso para você contar pra gente? Sim, teve uma paciente que se queixava que não usava de jeito nenhum shorts, saia. A gente fez um tratamento bem longo nela. E um dia ela apareceu no meu consultório de shorts. Eu falei assim, sensacional. Ela, doutora, consegui. Não é só a dor, é a autoestima É também. autoestima. Ai, que delícia, Uhum. né? Muito Ô, bom. doutora, e me fala uma coisa, e tem sempre aquela paciente que fala assim, isso daqui é estética, eu vou lá naquela clínica de massagem, de drenagem, e não procura Especialista. uma especialista, né? Como que é? O especialista, a diferença é que não adianta a gente tratar só aqueles vasinhos que estão superficiais na pele. Sempre tem algum vaso maior alimentando. Então, como eu realizo o exame com fleboscópio, o Doppler, eu consigo tratar a origem do problema. Não adianta ficar enxugando gelo, tratando só os vasinhos fininhos. Então, é fundamental a avaliação vascular. E o que mais te realiza na sua profissão, doutora? É ver essa evolução das mulheres independentes que não usavam shorts, não usavam saia, deixavam de ir à praia e de repente conseguiram usar e mandar mensagem: olha, tô aqui na praia. Olha que Que legal. legal. Vamos fazer agora um bate-bola, doutora? Topa? Topo. Vamos lá? Uhum. Então, ó, uma palavra que define saúde. Bem-estar. Uma mulher que inspira você. Minha mãe. Seu maior aprendizado como médica. Atualização constante. Doutora, e um sonho profissional? Foi realizado agora que eu tenho meu consultório próprio e consigo tratar minhas pacientes do melhor jeito possível. Agora, doutora, olhando para essa câmera aqui, eu quero que você deixe uma mensagem para aquela mulher que está passando por isso, que sente dor, que não sabe se é uma celulite, se é um lipedema, se tem um vasinho, para inspirar ela. Certo. Você que sente dor, cansaço, peso ou inchaço nas pernas, isso não é normal e merece uma avaliação e tem solução. Então, passe em uma avaliação com cirurgia vascular. Meu consultório fica na rua Ministro Gabriel de Rezende Passos, número 521, em Moema. Todas são bem-vindas. Doutora, muito obrigada por repassar tanto conhecimento e muitas mulheres. Eu acredito que antes a mulher, principalmente sobre lipedema, elas tinham muita vergonha de falar. E assim, graças a Deus a informação tá aí, a doutora tá aí para ajudar, as mídias estão aí. Então, muito obrigada por estar aqui, por cuidar das pessoas e por ser essa pessoa maravilhosa. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, doutora. Antes de encerrar, eu vou pedir para você olhar de novo para essa câmera aqui e deixar as redes sociais aonde que essa mulher pode te encontrar. Certo. Meu arroba no Instagram é barbarasaraiva.vascular. Muito bem, mulheres, então vocês já sabem, precisando de uma vascular, doutora Bárbara.
Ela já deixou aqui ó, onde ela atende, rede social, é só procurar, não vamos deixar passar. E se você não está com o problema, mas vê a colega do lado, a irmã, a mãe, vamos ajudar essa mulherada também. Vem aqui no nosso podcast contar a sua história, contar a solução que você dá aí para o mundo, para a população. A gente está aqui te esperando. Sigam nossas redes. É isso mesmo, gente. Estamos no YouTube, TikTok, Instagram. Vem contar, vem nos inspirar, porque com elas É assim.